Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, gente, espero que estejam aproveitando os momentos de estudo, que estejam aproveitando esses vídeos. Hoje eu trago aqui para vocês o tema 2, a periodicidade e o modelo da circunferência trigonométrica. Pessoal, estou montando essa aula baseado na aula do Centro de Mídias, que foi passada sobre esse tema. Caso você não tenha assistido, não se preocupe, estou colocando o link aqui na descrição para vocês. E antes de entrarmos nessa sessão, de fato, a gente vai retomar algumas coisas. A gente chegou a comentar antes desse nosso afastamento, que são os valores dos ângulos notáveis de seno, cosseno e tangente. Então, neste primeiro momento, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras para demonstrar as fórmulas. Então, qual a habilidade que a gente vai desenvolver neste tema 2? Conhecer as principais características das funções trigonométricas básicas, seno, cosseno e tangente, sabendo construir seus gráficos e aplicá-las em diversos contextos. Então, no decorrer da aula, a gente vai falar um pouco sobre o que seriam estes conceitos. Então, vamos começar com o ângulo de 45 graus para a gente demonstrar esta situação do que seria o seno, o cosseno e a tangente, tá bom? Então, se vocês bem se lembram, o seno de um ângulo como 45 graus, a gente tinha o quê? O seno, não os valores, que os valores a gente vai demonstrar, mas a fórmula para a gente calcular isso, qual seria? Lembra que para determinar o seno, nós tínhamos o cateto oposto sobre a hipotenusa. E para determinar o cosseno, nós tínhamos o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, antes de sair fazendo contas, a gente precisa o quê? Eliminar uma incógnita. Eliminar uma incógnita como? A gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras e descobrir o valor daquele x ali. Ó. Se você olhar aqui, a gente está trabalhando com o ângulo de 45 graus que está aqui. O x é a hipotenusa. Por que dá para afirmar isso? A gente sabe que é um triângulo retângulo porque temos aqui um indicativo de um ângulo de 90 graus e toda esta pintura nos mostra que é um triângulo formado pela diagonal do quadrado. Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, o quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ó, cada um dos catetos vale m. Então, m ao quadrado mais m ao quadrado. Como resolver isto? X ao quadrado é igual a m ao quadrado mais m ao quadrado, 2m ao quadrado. Lembra? X vai ser igual a quanto? Pessoal, lembrando aqui, ó, raiz quadrada, como que a gente faz mesmo? Lembra? Sempre trabalhando com operações contrárias. Se temos potência, o contrário vai ser raiz. E aí o índice dessa raiz vai ser de acordo com o expoente. Ou seja, x vai ser igual a raiz quadrada de 2m ao quadrado. Vou fazer um pequeno parênteses aqui para mostrar uma situação para vocês sobre esta situação. Temos aqui x ao quadrado é igual a 2m ao quadrado. Quando a gente quer resolver uma equação, pessoal, nunca se esqueçam que a história do passo a passo nunca vem do nada, tá? Tem um fundamento matemático por trás disso. Essa história do tá somando, passa subtraindo, tá multiplicando, passa dividindo, vem do princípio da equação. Que consiste em quê? Em fazer a mesma coisa dos dois lados. Do que é que eu estou falando? O que significa fazer a mesma coisa dos dois lados? O que a gente quer fazer com esse x é isolá-lo, certo? Então, como a gente vai fazer isso? Nós temos que trabalhar com operações contrárias. O que a gente precisa fazer para tirar esse expoente 2 daqui? Calcular a sua raiz quadrada. Como? Então, a gente vai calcular a raiz quadrada. Só que se calculou a raiz quadrada deste lado, tem que calcular a raiz quadrada do outro lado também, porque a equação a gente precisa manter o parâmetro. Então, o que nós temos resolvendo essa situação? Esta raiz cancela com esse expoente, o que sobra aqui? X. E do outro lado, o que dá para extrair a raiz? M ao quadrado. Raiz quadrada de m ao quadrado é m. E o que não tem a raiz exata permanece dentro da raiz. Então, observações feitas, nós podemos voltar lá para o nosso desenvolvimento de cálculo. O x vai ser igual a quanto aqui? M vezes a raiz de 2, certo? Então, agora a gente já tem condições de fazer o quê? Vamos limpar a tela aqui, porque espaço
é sagrada na hora de resolver um exercício. Então, o que nós temos aqui? Que o x vale m raiz de 2, ou seja, m raiz de 2. Por que é importante saber esse valor agora? Olha o que o exercício está pedindo. Observe aqui embaixo no cantinho da tela, que está aí na apostila de vocês, que eu espero que você esteja acompanhando neste vídeo. Ele pede o seno de 45 e o cosseno de 45. Sabemos que o seno é, aqui ó, como a gente fez lá no comecinho do exercício, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vamos aproveitar este triângulo e fazer o seno de 45 graus é igual a quanto? Cateto oposto. Qual é o cateto oposto a este ângulo de 45 graus? Ó, oposto em frente. Então é o m. Qual é o valor da hipotenusa? É o x, que a gente achou aqui agora, que vale m raiz de 2. Certo? Então vamos lá. O que a gente faz agora? Precisamos resolver aquela situação. Lembre-se sempre, quando estivermos trabalhando com equação, sempre simplificar alguma coisa. Dá para simplificar aqui? Dá. O que sobra? Quando a gente... Ó, presta atenção aqui na minha mão. Ó, cancela algo em uma fração. O que fica no seu lugar? Fica 1. Por que 1? Porque a gente está dividindo. Então, o que vai sobrar aqui? O seno de 45 graus é 1 sobre raiz de 2. Podemos acabar aí? Não. Por que não? No denominador nós temos uma raiz. Ou seja, nós não podemos, não é que a gente não podemos. Não tem como a gente representar um número, deixar um número irracional como denominador de uma divisão. Então a gente precisa aplicar um processo para eliminar esta raiz do denominador. Como a gente faz isso? Multiplicando esta nossa fração pelo conjugado. O que é o conjugado deste número? A gente vai multiplicar essa fração, tanto o numerador quanto o denominador, por raiz de 2. Que desta forma a gente vai eliminar a nossa raiz no denominador. O que vai acontecer aqui? 1 vezes a raiz de 2, não, vou aqui na linha de baixo, ó, seno de 45. Este processo se chama racionalização. Tá? Então, não vamos focar muito no significado da palavra, e sim no que ela significa. Tá? Sobrou raiz no denominador? Racionalização é o processo que a gente vai usar. Então, aqui o que a gente faz agora, depois que indicou a multiplicação, 1 vezes a raiz de 2, raiz de 2. Embaixo, raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz de 4. Só que a raiz de 4 a gente conhece, certo? Portanto, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Tá vendo? Independente de qual seja o valor da medida deste triângulo, dos lados deste triângulo, sempre vai ter este valor. Antes de sair fazendo as contas para o cosseno, observe uma coisa. Este valor aqui, o cosseno, é o cateto adjacente, certo? E ele é igual ao cateto oposto. E o valor da hipotenusa também vai ser o mesmo. Logo, o cosseno de 45 graus também vai ser quanto? Raiz de 2 sobre 2. Tudo bem, gente? Espero que isso tenha ficado claro com vocês. Apesar de ser uma retomada do que a gente já aprendeu no final do ano passado e também no comecinho desse ano na nossa revisão, eu estou aproveitando esse momento para fazer a demonstração dessas fórmulas que eu ainda não havia feito com vocês. Tá ok? A demonstração dos valores. Então vamos lá, fizemos o ângulo de 45 graus, vamos agora para o ângulo de 60 graus, que teoricamente vai complicar um pouquinho, mas não é bem assim. Vamos ver o porquê? Então aqui, ó, primeira coisa, ele quer saber o quê? O valor do seno e do cosseno de 60 graus. Como vamos fazer isso? Primeiro a gente precisa calcular o valor do x. Como? Nós já temos a fórmula, mas a gente pode usar o quê? Temos triângulos retângulos aqui. Lembrando que aqui também é x, tá? Tanto faz o lado que a gente escolher aí, mas o x não é a nossa hipotenusa. Se a gente for pegar este triângulo que é onde está marcado o ângulo de 90 graus, qual é a hipotenusa? O m. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quais são esses catetos? M sobre 2
é um deles elevado ao quadrado. Qual é o outro cateto? O x mais x ao quadrado. O que temos aqui? O m ao quadrado a gente não mexe agora. E aqui, dá para mexer alguma coisa? Vai ficar m ao quadrado sobre 4. Ou seja, mais x ao quadrado. Vamos dar uma reorganizada nessa situação toda? X ao quadrado é igual. M ao quadrado, eu só inverti o lado, tá, gente? Menos m ao quadrado sobre 4. Temos algumas formas de fazer essa situação toda. Vamos lá, temos apenas um denominador. A gente pode simplesmente utilizar um método prático e resolver essa expressão toda eliminando um pouco esse denominador aí. Que jeito que a gente vai fazer isso, Leandro? É como se fosse 4 o denominador. Lembre-se que quando o denominador não aparece, a gente vai aplicar desta forma. Leandro, 4 e 1 precisa aplicar MMC? É claro que não, é só a gente distribuir este denominador. Como? Quando vocês aprenderam a fazer o MMC lá atrás, lembra? Era divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, que a gente já vai fazer direto, porque vocês já dominam essa parte, né? Então vai ficar o que aqui? 4x ao quadrado igual a 4m ao quadrado menos m ao quadrado. O que vai resolver isso? Não muita coisa. Olha onde vai aparecer essa diferença agora. 4x ao quadrado igual 4m ao quadrado menos m ao quadrado, 3m ao quadrado. Eu vou trazer aqui para cima só para terminar, tá? Ó, acompanhem aqui com a seta caso você se perca. Vou repetir para você não perder nenhum passo, tá? O objetivo não é a gente achar o x? Isolemos-nos, né? Isolemos o x. 4 vezes x ao quadrado. X ao quadrado é igual 3m ao quadrado sobre 4. E agora? Lembra que a gente fez no exercício anterior? Não preciso repetir aquela demonstração, né? O x vai ser igual a raiz quadrada de 3m ao quadrado sobre 4. Vamos esperar um pouquinho, que talvez a gente tenha que fazer alguma coisa, né? O que a gente consegue extrair aí? O 3 tem raiz quadrada exata? Não, certo? Então a gente mantém dentro da raiz. M ao quadrado tem raiz, é? M. E o 4? Em cima ficou m raiz de 3, o 4 tem raiz exata, que é 2. Então, qual o valor do x nessa situação? M raiz de 3 sobre 2. Leandro, para que esse monstro todo? Para a gente poder demonstrar as nossas fórmulas, os valores dos ângulos de 60 graus, porque a gente vai precisar dessa correspondência para todo o ciclo trigonométrico que a gente também vai aprender nesta aula, que vocês já viram um pouquinho na aula passada que teve no Centro de Mídias, e a gente vai aprofundar um pouco essa relação do ciclo trigonométrico hoje. Sabemos que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então vamos direto aqui no ângulo de 60 graus. Temos que o ângulo de 60 graus é o quê? Cateto oposto. Qual é o cateto oposto ao ângulo de 60? Vamos aproveitar esse triângulo onde está o ângulo de 90 graus. Qual é o cateto oposto? X. Qual é a hipotenusa? É o m, certo? Qual é o valor de x que a gente calculou aí? É m raiz de 3 sobre 2. E a hipotenusa que é m, certo? Lembrança importante, pessoal, temos uma fração no numerador, certo? Então é sinal que nós temos uma fração também no denominador, afinal de contas se trata de uma divisão. Divisão de fração, lembra como faz mesmo? Conserva a primeira. Qual é a primeira fração? M raiz de 3 sobre 2. E multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda? Qual é a segunda? O m sozinho. Ou seja, qual é o inverso dele? 1 sobre m.
Temos alguma coisa que nós podemos simplificar aí nesta multiplicação? Hein? Lembra de razão e proporção? Quando a gente simplificava, observa bem, em cruz. O que nós temos? Dá para simplificar como aí? O M dá para simplificar com M. Olha aqui o que acontece. O que sobra desta operação, gente? 1 vezes a raiz de 3, raiz de 3. E embaixo sobrou o quê? 2. O que significa isso? Que o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Ótimo! E aí? O que fazemos agora? Cosseno. Qual é o cosseno mesmo? Cosseno de 60 graus é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Por uma questão de espaço, qual é o cateto adjacente? Qual está ao lado dos 60 graus? M sobre 2. Pessoal, vou dar uma limpada nessa tela aqui. Acho que vocês já acompanharam. Qualquer coisa é só pausar o vídeo, se perder, e volta um pouquinho, tá? Já fizemos aqui a demonstração do seno. E agora a gente vai fazer o cosseno. Vou fazer aqui em cima para vocês acompanharem com mais espaço, tá bom? Sim, o vídeo sem edição é mais gostoso, sai natural e dá menos trabalho. Qual é o que a gente vai fazer agora? Cosseno. Cosseno de 60 graus a gente já sabe que é o cateto adjacente, que é m sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é m. Ou seja, divisão entre frações, certo? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso dessa aqui? Que a gente já viu. 1 sobre m. O que faremos agora? Simplificamos aqui. O que sobrou? Meio. Ou seja, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 graus é meio. Repararam alguma coisa com relação ao ângulo de 30? Não, porque o ângulo de 30 a gente vai fazer agora. Tudo bem? Mesmo processo do exercício anterior. Opa, pera um pouquinho, a gente vai precisar fazer conta para detectar esse x? Dá uma olhada na figura anterior. Não conseguiu enxergar? Vou facilitar a sua vida. Dá uma olhada nesta figura que ficou aí agora. Melhorou? Olha, ó, as duas figuras são iguais. Ou seja, qual o valor do x aqui? O x é igual a quanto deu mesmo? M raiz de 3 sobre 2. Certo? E o que a gente faz agora? Vamos partir para as contas. O que a gente vai calcular primeiro? O seno de 30 graus. O seno a gente já viu que é o cateto oposto, que é m sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é m. Vamos melhorar essa representação aqui para não confundir vocês, né? Como assim melhorar a representação? Quando a gente vai representar uma divisão entre duas frações, a gente precisa escrever esta igualdade alinhada com o sinal da divisão, tá? Desta forma. Então, na hora de resolver a divisão, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O que nós temos? Fazendo igual à direita aqui, né? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, nós temos 1 sobre 2. Ou seja, o seno de 30 é meio. Certo? E o cosseno de 30, pessoal? Cosseno de 30 graus é o cateto adjacente a 30, que é x, que a gente já calculou. Vou até mudar a cor aqui para vocês não se perderem. Vou fazer melhor ainda. Vou fazer do lado de cá. O cosseno de 30 graus, que é o cateto adjacente ao ângulo de 30, que é x, que a gente já calculou o valor, que é m raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é m. O que fazemos? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O que dá para simplificar aqui? Observa que apesar do raiz de 3, o m também é um fator nessa multiplicação. Ou seja, raiz de 3 sobre 2. Conclusão que chegamos, seno de 30 é igual a meio,
raiz de 3 sobre 2. Depois vocês olhem aí as anotações de vocês e vejam as relações entre o ângulo de 60 e de 30 graus e nos seus valores. E comparem com os desenhos, tá ok? Pessoal, revisão feita, vamos lá para a nossa primeira atividade. Em uma malha quadriculada, desenhe uma circunferência trigonométrica de raio 10 unidades. Em seguida, faça o que se pede. Adotando a escala 1:10 unidades, divida os eixos cartesianos em subunidades, como exemplo, de 0,1 em 0,1. Na letra B, ele pede para assinalar sobre a circunferência a extremidade final dos arcos 30, 45 e 60 graus, bem como os simétricos em relação aos eixos nos demais quadrantes. Para esta tarefa, utilize compasso ou transferidor. Então, como vocês vão montar isso? A primeira coisa, vocês vão pegar, de preferência, claro, uma folha quadriculada. Pode ser quadriculado, pode ser milimetrado, pode ser na folha de caderno? Pode, mas vai prejudicar um pouco a precisão da atividade de vocês. Pega o compasso, abre 10 centímetros, traça a circunferência. Na hora de medir e dividir os pontos, você vai fazer de 0,1 em 0,1. O que significa esse 1:10 unidades? Estes 10 centímetros, na verdade, foram reduzidos em 10 vezes, ou seja, estes 10 centímetros é como se você pegasse 1 centímetro da régua e espalhasse aí. Ou seja, cada risquinho vai valer 0,1. Então, a sua figura deve ficar desta forma. Então, observe. Na hora de fazer a divisão, você pegou o seu compasso, abriu em 10 centímetros, ou seja, daqui a daqui. O raio é de 10 centímetros. Na hora de dividir, 0,1 de cada vez. Ou seja, o nosso ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1. Por que de raio 1? Toda e qualquer circunferência trigonométrica que você pegar, você vai ter a demonstrar a marcação desta forma. 1 nesta ponta, menos 1, 1 e menos 1. Sobre estes valores que aqui estão, a gente já vai falar sobre eles. Tá ok? Então, as marcações de ângulos que ele pediu para fazer, quais são? 30, 45, 60 graus. Tudo isso você pode fazer ou com compasso ou com transferidor. Claro que se for o transferidor, não se esqueça de alinhar o centro do transferidor aqui neste ponto, para que vocês possam fazer as devidas marcações. Por que ele pediu para vocês marcarem os ângulos correspondentes? Observe que, pegue uma régua, você vai ver que o ângulo de 150 graus ele está alinhado com o ângulo de 30 graus. Alinhado é uma palavra que não combina muito com meus desenhos, então ignorem isso e faz de conta que esse ângulo de 50 está na mesma linha do de 30. Da mesma forma que o de 45 graus está no 135 graus, o 60 no 120 e assim por diante. Eu vou dar um spoiler para vocês das próximas atividades. Por que um spoiler? Nós temos os dois eixos do ciclo trigonométrico. Nós temos aqui no eixo Y, ele também é conhecido como eixo dos senos. E o nosso eixo X é conhecido como eixo dos cossenos. Por que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo para vocês. O ângulo de 30 graus, ele tem um seno de meio, ou seja, 0,5. Observe aqui o seno de 30 graus, certo? E o cosseno de 30 graus, vocês viram lá que ele é raiz de 3 sobre 2. Ou, como vai aparecer na tabela para vocês logo aí na frente, 0,87, que o exercício arredonda para é aproximadamente igual a 0,9. Então, observa que o cosseno de 30 graus, olha aqui, 0,9. Tá vendo? Da mesma forma que o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, também arredondado para 0,7. Então, observa que o cosseno de 45 graus, olha só onde vai dar,
0,7. E o seno de 45 graus, que também é raiz de 2 sobre 2, olha só, 0,7. Por que fazermos essa correspondência toda? Antes de avançar, vou aproveitar que isso aí está na tela e fazer a seguinte relação. Este eixo y é o eixo do seno, certo? Então, observe que os ângulos que estão deste lado e deste lado têm o mesmo seno. O que significa isso? O ângulo de 120 graus tem um seno igual ao de 60 graus. Da mesma forma que 135 graus tem um valor de seno igual ao de 45 graus. E o ângulo de 150 graus tem um valor de seno igual a 30 graus. Acontece a mesma coisa para o cosseno? Vamos dar uma olhada nisso? Quando a gente está falando de cosseno, observe que o ângulo de 60 graus ele tem um valor de cosseno 0,5. Já o ângulo de 120, ele tem 0,5, mas é menos 0,5. Ou seja, o ângulo de 60 e o ângulo de 120 têm o mesmo valor de seno. Lembra a história dos simétricos que o exercício trouxe na descrição? Simetria, igualdade. Se você partiu isso ao meio, o que tem de um lado tem de outro. Só que prestemos atenção aos sinais. O cosseno de 120 é negativo. Porque ele está, o eixo x é o eixo dos cossenos. E ele está à esquerda do zero, então é menos 0,5. É dessa simetria que o exercício está falando, ok? Sigamos no desenvolvimento dessa atividade. Aí eu também já abordei as letras A e B do item anterior, da atividade 1, ok? Sigamos em frente. Complete a tabela a seguir, relacionando todos os arcos assinalados às medidas dos seus senos e cossenos. Ou seja, temos uma pegadinha aí que, no caso do ângulo do 0 grau, prestem atenção numa coisa. Cadê o ciclo? Observem que ângulo 0 grau, ou seja, onde está o 0 grau? Qual a correspondência dele? Presta atenção nisso, que isso é importante. No eixo dos cossenos, qual é a medida deste ângulo 0 grau? Lembra o plano cartesiano. No 0 grau, qual a medida do cosseno de 0? 1. Então, na hora da nossa tabela, o cosseno de 0 é 1. E o seno, obviamente, consequentemente, observemos a questão. Onde está o 0 no eixo do seno? Aqui no 0. Então, o seno de 0 é 0. Ok? Sigamos. O seno de 30 graus. Nós já vimos que o seno de 30 é meio, ou seja, 0,5. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente igual a 0,87. E como vocês vão completar essa tabela? Seguindo os exercícios, usando este ciclo trigonométrico como referência. Tá ok, pessoal? Sigamos em frente. Na letra D, ele pede para desenhar os gráficos das funções y igual a seno de x e y igual a cosseno de x em o mesmo sistema de eixos cartesianos. Ou seja, vocês vão montar o eixo y e o eixo x, e usando os valores da tabela, vocês vão completando. Ou seja, no eixo x vocês colocam os graus, que são as medidas dos arcos, e no eixo y os seus valores. E como vocês vão fazer essa ligação? Observe que aqui esse gráfico com a linha vermelha é o gráfico y igual a seno de x. Aqui onde está o ponto 0,5, meio aqui, qual seria o ângulo correspondente aqui? Qual ângulo que tem o seno igual a meio? A gente sabe que é 30 graus. E assim vocês vão indo. O seno de 60, vocês sabem que é raiz de 3 sobre 2. Observe aqui, olha a ligação aqui no gráfico. Raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60 graus. Tá vendo? E assim por diante. O seno de 120 graus, lembra que a gente viu que é o mesmo valor de 60? Olha aqui o gráfico mostrando isso. Então, o seno de 120 graus também é raiz de 3 sobre 2. E assim por diante. Tá, mas Leandro, e o cosseno? O cosseno, pessoal, é uma função oposta à função seno. O que significa isso? Vamos dar um outro exemplo. Na tabela, lembra que a gente fez que o seno de 0
é 0 e o cosseno de 0 é 1, olha o gráfico. Olha de onde está partindo o cosseno. Ó. No ponto de 0 grau, olha lá o valor do cosseno, ó, 1. E assim por diante. Ó. A gente viu que o cosseno de 60 é meio. Olha aqui o gráfico mostrando isso também. Ó. Cosseno de 60, meio. E assim por diante. É isso que vocês vão desenvolver nessa atividade. Então procurem identificar os pontos da tabela com os pontos aí do gráfico. Tá ok? Sigamos em frente. Incomplete. Seno de 135 graus. Como observar isso sem fazer conta? Volta lá no nosso ciclo trigonométrico. Observem. Seno de 135 graus é igual ao seno do ângulo de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Observação importante, mais um alerta de spoiler. Vocês vão perceber no decorrer do tempo que os valores do seno, cosseno dos ângulos, eles são sempre correspondentes a 30, 45 e 60 graus. O que vai mudar? O sinal de acordo com a posição dele dentro do ciclo trigonométrico. Tá ok? Dessa forma, vocês têm condições de responder. É verdade que o seno de 100 graus é negativo? Voltem lá no ciclo trigonométrico de vocês e observem onde está o ângulo de 100 graus. O ângulo de 100 graus é um ângulo maior que 90 e menor que 180. O ângulo de 100 graus deve estar mais ou menos por aqui. Observe, aqui onde está o ângulo de 100 graus, o valor do seno dele é positivo ou negativo? Olha aqui, ó. É quase 1. E é positivo, porque ó, o seno no eixo y, o ângulo de 100 graus está aqui, ó. Então, ó, o valor do seno dele é positivo. E essa é a análise que vocês vão fazer em todos estes exercícios aí. Tá bom? Lembrando que na própria aula do Centro de Mídias tem a resolução desse exercício. Vocês podem acompanhar por lá também. Lembrando que a descrição está na descrição do vídeo, tá? O link para aquela aula, caso você não tenha assistido. Falando em aula, gente, uma coisa importante. Se você durante o vídeo tiver alguma dúvida, por favor, coloca como comentário aqui no vídeo mesmo, que o comentário do YouTube, a notificação chega para mim mais rápido do que o comentário lá no Classroom. Às vezes eu posso demorar um pouquinho no Google Sala de Aula. Pode ser que você não tenha essa resposta tão rápido. Bateu dúvida? Comenta aqui no vídeo que os comentários estão abertos, tá bom? Só presta atenção no que vocês vão comentar, por favor, hein? E aqui, novamente, o ciclo trigonométrico, que é para vocês poderem responder. Eu vou colocar essa apresentação para vocês lá no mural também, tá? Atividade 4, o radiano. Com base na figura, responda. Em uma circunferência, qual é a razão entre o comprimento e o diâmetro? No começo do ano, a gente já havia discutido um pouco essa questão do radiano. E a gente viu que, independente de quais sejam as medidas, a relação entre o comprimento e o diâmetro sempre vai ser de 3,14, um número irracional, que é aproximadamente igual a π. Ou seja, a razão entre comprimento e diâmetro sempre vai dar o nosso famoso número π. Ok? Se vocês estiverem na dúvida se isso é verdade ou não, pegue aí na sua casa tampas de diferentes tamanhos, como por exemplo, a tampa desta garrafa, a tampa de uma garrafa de um tamanho, a tampa de uma garrafa um pouco maior. Façam o seguinte, pega um barbante, contorna essa circunferência, ou seja, pega um barbante e coloca ele em torno dessa circunferência e deixa lá. Abre o barbante em cima da régua, vê quanto deu. Essa é a medida do seu comprimento da circunferência. Depois você pega uma régua e calcula o diâmetro, gente. O diâmetro você vai pegar uma régua, calcular a medida, né? Mas, claro, procure acertar o centro aí. Calcula a medida e anota. Depois você divide a medida do comprimento que você achou pela medida do diâmetro que você mediu. Se não der 3,14, me fala que a gente vai descobrir o que está errado. Isso dá certo em qualquer circunferência. Tá ok? Sigamos em frente.
Tem a alternativa B aí nesse caso, só que eu esqueci de colocar, mas está dizendo qual é a razão entre o comprimento e o raio da circunferência. O raio da circunferência é a metade do diâmetro, certo? Ou seja, a razão entre o comprimento e o raio é de 2π, porque se o raio é o dobro, se o diâmetro é o dobro do raio, aqui a gente vai estar dividindo pela metade disso, ou seja, o dobro do que está aqui, ou seja, comprimento pelo raio é igual a 2 vezes o valor do π, ou 6,28. Ok? Dá uma lida nessa próxima atividade aí. Um radiano é a medida de um arco de comprimento igual ao raio da circunferência. Então, pessoal, um radiano é a medida de um arco que tem a mesma medida do raio da circunferência. Meia circunferência, ou seja, meia volta, equivale a aproximadamente quantos radianos? 3,14, como está aí, aliás, né? 3,14 radianos, ou vulgarmente conhecido como π radiano. É a metade de uma circunferência. Ou também, como vocês já haviam discutido mais cedo, π radianos é igual a 3,14. 3,14 não, gente. Π radianos é igual a... apaguei demais. Π radiano é igual a 180 graus. Guardem esta relação que vocês vão usá-la sempre. Sempre que vocês quiserem saber qual o valor de ângulo que vocês têm. Então tá. Quantos radianos mede um arco de semicircunferência? Ou seja, acabei de fazer essa conta para vocês. 180 graus. Semicircunferência, metade de uma circunferência. Tá ok? Quando vocês ouvirem a expressão arco de circunferência, a medida do raio ou a medida do arco vai estar lá, ou vai estar de uma forma que vocês possam calcular. Tudo bem? Atividade 6. O arco representado na figura a seguir mede 1,5 radiano e as três circunferências têm centro no ponto A. Quanto mede em radianos o arco CD, que é este arco aqui, na segunda circunferência, e o arco EF? Pessoal, propriedades na geometria. Lembrem-se que eu sempre falo para vocês da importância de saber o significado do que a gente está fazendo antes de sair fazendo conta. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós temos um ângulo central em comum às circunferências, ou seja, independente do diâmetro da circunferência, se o centro delas for comum, o ângulo central será o mesmo para arcos diferentes dela. Ou seja, nessas três circunferências aí, o valor do arco é o mesmo. Ou seja, se o arco AB mede 1,5 radianos, o arco CD não tem o mesmo centro aqui? O ângulo central destes arcos não é o mesmo? Então, tanto o arco CD quanto o lado EF, o arco EF, vão ter 1,5 radianos. Certo? Então, aqui, 1,5 radianos e 1,5 radianos. Ok? Lembrando, se tiver dúvidas, comenta aqui embaixo que a gente dá um jeito de explicar de novo. E para encerrar essa aula, atividade 7. Já eu explico por que para encerrar. Na circunferência a seguir estão assinalados dois ângulos centrais, um de medida 60 graus e o outro de medida 120. Aí quanto mede em radianos e no sentido indicado o arco MP? Como responder isso? MP, pessoal, é um arco que começa onde? Ele começa aqui e termina aqui. Precisa fazer conta? Lembra que eu falei sobre o significado? A gente sabe que uma semicircunferência mede 180 graus ou π radianos. Ok?
quanto mede em radianos no sentido indicado, ou seja, daqui para cá, π radiano, porque ele pediu em radianos, a gente já vai dar a resposta em radianos, certo? Letra B, o arco MQ. Qual é a medida do arco MQ? 60 graus? 60 graus, vamos lá, vamos usar um raciocínio um pouquinho diferente do que a gente usou para não aplicar a regra de 3 de novo agora. 60 graus, qual a relação entre 60 e 180? Já que eu falei para vocês que 180 graus igual a π radiano vai ser a base para a gente trabalhar nas conversões aí. 180 graus não é 3 vezes menor? 60 graus não é 3 vezes menor que 180? Se isso é verdade, o ângulo de 60 graus só pode ser π sobre 3 radiano. Ou seja, o arco MQ mede π sobre 3 rad. Ah, Leandro, eu sou teimoso, eu quero fazer a regra de 3, eu adoro o caminho das pedras. Monta a regra de 3, ser teimoso. 180 equivale a π, 60 graus equivale a x. Ou seja, 180 vezes x igual a 60 vezes π. X vai ser igual a 60 vezes π dividido por 180. Pode usar a calculadora, Leandro? Bom, nesse caso você está aprendendo ainda. Pode, mas não substitui o valor do π, senão não vai adiantar nada a conta que você está fazendo. Você vai achar o valor em radiano? Vai, mas ninguém entende a sua resposta depois. Simplifica isso. Cortou primeiro o zero, sobrou o quê? O 6 e o 18. Ambos são divisíveis por 3, mas também são por 6. Então, na hora de simplificar, sempre vai no maior. O que sobrou? 1 em cima, 3 embaixo, π. Ou seja, π sobre 3 radiano. Para você que gosta de dar voltas, tá aí. π sobre 3 radianos. Ok? Tudo bem? E o que ficou agora faltando? O ângulo de o arco MN, que mede 120 graus. Sabemos disso por essa medida do ângulo central aqui no meio. O arco MN mede 120 graus. Ou seja, 120 graus. Precisa fazer conta? Não, 120, qual a relação aqui com 60? Vamos usar os números que a gente tem a nosso favor. 60, metade de 120. Ou seja, o arco de 120 em radianos é o dobro do arco de 60. Ou seja, 2π sobre 3 radianos. 2π sobre 3 radianos. E assim terminamos esses exercícios propostos para o tema 2. Vocês devem estar reparando que aí na apostila de vocês tem ainda atividade 8 e atividade 9. Eu não vou fazer a atividade 8 neste momento, porque eu quero, quando for o retorno, eu vou bolar uma atividade para que a gente faça isso dentro de sala, que tem algumas coisas que eu quero acompanhar as conclusões de vocês para fazer algumas intervenções. Isso não é possível desta forma à distância. Então, espero que vocês tenham aproveitado o vídeo até aqui. Bons estudos. Não deixem de comentar as dúvidas aí, dar o feedback de vocês. Se quiser fazer algum comentário, se quiser acrescentar alguma coisa, me dar algumas sugestões do que melhorar, fiquem à vontade, pode clicar no vídeo. Se não quiser, coloca o meu e-mail na descrição do vídeo também. O importante é que a gente aprenda junto. Seguirei trabalhando aqui para vocês enquanto a gente não volta a nos encontrar dentro de sala, tá ok, pessoal? Até o nosso próximo vídeo. Não deixem de fazer os exercícios. Tchau, tchau!